de Salmos, capítulo de número 13, Salmo de número 13, em honra ao único Deus que existe, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim lemos a sua palavra como ela está escrita no livro de Salmos, capítulo de número 13, primeiro versículo em diante. Para o regente, Salmo de Davi. Por quanto tempo, Senhor, esquecerás de mim para sempre? Por quanto tempo esconderás de mim tua face? Por quanto tempo precisarei perguntar o que fazer, com angústia em meu coração todos os dias? Por quanto tempo meu inimigo me dominará? Até aqui por enquanto. Lemos 2 versículos. O Salmo ele começa dizendo assim: para o regente, Salmo de Davi. Os salmos que durante a história da Bíblia foi se identificado o autor, todos eles no começo diz qual é o autor. Temos salmos de Davi, temos salmos de Moisés, de Asaf, dos netos do profeta Samuel, de Salomão, do rei Ezequias, de outros profetas. E há salmos que não sabemos quem é o autor, porque não tem escrito no início quem é o autor. O livro de Salmos, o nome Salmos quer dizer louvores, adoração. E nesse livro, composto de 150 capítulos, temos poemas, letras de músicas, de homens conversando com Deus a respeito de si mesmos, de suas situações, da sua vida, do seu passado, presente e futuro, de batalhas, de suas famílias, de tudo que você imaginar. E esse livro ele tem poemas e canções. Aqui nesse Salmo de número 13, o Salmo ele começa dizendo para o regente. Só por essa fala aqui já sabemos que esse Salmo ele é uma canção, porque poemas não necessitam de regência. O Salmo ele começa com Davi perguntando a Deus várias perguntas. Temos aqui: por quanto tempo, Senhor? Esquecerás de mim para sempre? Por quanto tempo esconderás de mim tua face? Por quanto tempo precisarei perguntar o que fazer com angústia em meu coração todos os dias? Por quanto tempo meu inimigo me dominará? Temos 1, 2, 3, 4, 5 perguntas em 2 versículos. E perguntas que nós fazemos. Mais cedo ou mais tarde, fazemos esse tipo de pergunta. Por quanto tempo? Será que Deus me esqueceu? Por quanto tempo será que Deus ficará em silêncio? Por quanto tempo eu vou precisar buscar uma direção, perguntar o que fazer, viver com angústia em meu coração todos os dias? Não é interessante parar para pensar que Davi, sendo o homem que é, estava fazendo esse tipo de pergunta? Quem era Davi? Davi era um homem que em sua adolescência já tinha recebido a promessa de que iria ser rei. Não só promessa, mas também livramento. Por muitas vezes Davi matava ursos, por muitas vezes Davi teve que matar leões, e isso foi livramento de Deus. Davi, além de ser rei, era profeta. Isso está escrito lá no livro de Atos. Nos 3 primeiros capítulos do livro de Atos, há muitas profecias sendo citadas. E uma das profecias é de Davi e os apóstolos, especialmente o apóstolo Pedro, diz que Davi foi um profeta que serviu a Deus muito bem em sua geração. Davi era um homem cheio de promessas de Deus. Foi o homem que Deus escolheu não só para ser rei, profeta,
Mas a linhagem de Davi já vinha de uma linhagem de profetas e de homens de Deus. E essa família acabou em Maria e José, sendo a família usada para trazer o Messias à Terra. Davi não era um homem comum. Tinha tanta unção quando tocava o seu instrumento, que até mesmo nem os espíritos malignos suportavam. Para a honra e glória do Senhor, Davi foi um exemplo e é um exemplo de um homem que, apesar de todos os seus defeitos, soube servir a Deus e mostrar que, mesmo com todas as imperfeições, uma pessoa ela pode vencer todas essas imperfeições e viver uma comunhão com Deus. Mas então Davi escreve o Salmo de número 13, questionando, perguntando, indagando, com perguntas que lemos aqui. Essas perguntas são de uma pessoa desesperada, impaciente. Por quanto tempo? Por quanto tempo? Por quanto tempo? Uma pessoa impaciente. Davi, ele estava perguntando a Deus com impaciência, pensando: esquecerás de mim para sempre? Em que estado Davi estava fazendo esse tipo de pergunta? Pelo próprio salmo que a gente acabou de ler, no versículo de número 2, a gente pode perceber como Davi estava. Davi diz: por quanto tempo precisarei perguntar o que fazer com angústia em meu coração todos os dias? Então, Davi, ao fazer essas perguntas, ele estava angustiado, mas não angustiado no momento. Ele já vinha angustiado de muitos dias. E esse é o motivo de Davi estar perguntando por quanto tempo, por quanto tempo, por quanto tempo. Porque a situação que estava afligindo Davi não era uma situação pontual, que aconteceu uma vez e não acontece mais. Davi estava clamando todos os dias a Deus e ele pergunta por quanto tempo mais ele precisa viver com essa angústia no coração todos os dias. E o que era que estava angustiando Davi? No capítulo 13, como estamos lendo, no versículo de número 2, vamos ler novamente, está escrito lá que dá angústia em Davi. Por quanto tempo precisarei perguntar o que fazer com angústia em meu coração todos os dias? Por quanto tempo meu inimigo me dominará? Aqui está o motivo de Davi estar nessa forma, angustiado, impaciente. Por quanto tempo meu inimigo me dominará? Se você for olhar a história de Davi, ele, nunca houve um tempo em que Davi não estivesse sendo perseguido. Davi não era muito bem acolhido por seus irmãos, desde jovem. Quando Davi começa a servir Saul, ele não é bem aceito por Saul. Quando Davi assume o trono como rei, ele não é bem aceito por algumas tribos de Israel. E quando Davi finalmente, depois de décadas e décadas sendo perseguido por Saul, e de ter subido ao trono e de finalmente ter conseguido reunir todas as tribos debaixo do seu comando, de seu reinado, começam os problemas na própria família, começam os problemas de guerras. Davi nunca foi um homem que estivesse 100% totalmente apaziguado. E se você for ler todos os salmos em que Davi ele está incomodado com algo, quase sempre Davi está perguntando a Deus acerca de perseguidores, de inimigos, de pessoas que estão querendo se colocar em cima dele para destruí-lo. Não é interessante parar para pensar que Davi, como eu já disse, rei, profeta, um homem que teve a sua família usada para trazer o Messias, Davi
o rei que todo mundo conhecia como o doce poeta de Jerusalém. Davi estava sem uma resposta, apesar de ser quem ele é. Apesar de quem ele foi, ele estava sem uma resposta. E a gente se sente um trapo quando a gente precisa de uma resposta de Deus. E a gente só recebe silêncio. E começamos a pensar onde é que erramos. Assim como Davi começou no Salmo 13, esquecerás de mim para sempre? Será que Deus se esqueceu de mim? E será que se ele se esqueceu, será que ele vai se esquecer para sempre? A primeira coisa que aprendemos, lendo apenas 2 versículos desses salmos, é que não importa se você é um rei, não importa se você é um profeta, não importa se você é um homem ou uma mulher que mata leões, mata gigantes, mata ursos, destrói exércitos inimigos. Há momentos em que Deus fica em silêncio. Há momentos em que não importa o que você faça, é necessário que você sofra o silêncio. No versículo de número 3, Davi continua falando: Olha e responde-me, Senhor meu Deus. Dá luz a meus olhos, ou dormirei o sono dos mortos. Então meu inimigo me dirá: Eu estava prestes a abatê-lo, e meus adversários se alegrarão com minha queda. Davi mais uma vez começa a explicar o problema que ele estava sofrendo não era uma doença, não era fome. O problema é que Davi estava sendo perseguido por pessoas que queriam abatê-lo. Seja Davi aquele pastor de ovelhas, seja Davi aquele soldado de Saul, ou seja Davi o rei, Davi nunca esteve em um momento da sua vida em que ele não fosse perseguido, em que ele não fosse odiado por alguém. Davi está dizendo: Senhor, dá a luz a meus olhos ou eu dormirei o sono dos mortos. Em outra palavra, eu vou morrer. Davi não somente está sentindo o silêncio de Deus, a impaciência e a angústia, como já vimos, mas Davi, ele está sentindo o risco de vida. Não é interessante ver como Davi, um homem de batalha, que a gente lembra que ele é rei e profeta, mas a gente não lembra que ele é guerreiro, né? Um homem que viveu os primeiros anos de sua vida, a sua vida como jovem, no campo de batalha, enquanto servia ao rei Saul, um homem que sempre esteve diante da espada, diante do arco, diante do grito de guerra, diante do som do chofar, agora está sentindo a sua vida correndo risco. Não vemos Davi assim nas batalhas. Não vemos Davi assim nas batalhas. Davi com medo de perder a vida. É que tem coisas que a gente só revela na oração. E graças a Deus, a nossa oração, a minha e a sua, não está escrita em um livro para todo mundo ver. Mas a de Davi está aqui, estamos vendo a sua oração. E apesar de todo esse sentimento ruim, de toda essa situação ruim, como é que vai se desenrolar esse salmo? Versículo de número 5. Davi continua respondendo: Mas eu creio em tua graça. Meu coração se regozija ou se alegra em tua proteção. Cantarei ao Senhor, pois ele me dá até mais do que necessito. Davi, acabou o salmo aqui. Cantarei ao Senhor, pois ele me dá até mais do que necessito.
Esse Salmo de número 13 é um exemplo clássico de como Deus resolve as coisas no silêncio. O Davi do começo desse salmo não é o mesmo do final. O do começo está perguntando, até quando, até quando, até quando? O do começo está sentindo a sua vida em risco. O do começo parece que não lembra das promessas. Mas o do final, apesar de Deus não ter falado nada nesse salmo com Davi, do começo ao fim, quem está falando é somente Davi. Deus está em silêncio e continuou em silêncio. Pensávamos que iríamos ver uma resposta aqui de Deus no próximo versículo, mas acabamos o Salmo 13 e Deus não falou nada. Deus continuou em silêncio até o final. Mas Davi tem uma postura diferente no final. Mas eu creio em tua graça, meu coração se alegra, se regozija em tua proteção. Cantarei ao Senhor, pois ele me dá até mais do que necessito. Que bom que o Senhor tocou no coração de Davi, porque Davi, ao invés de focar no seu problema, embora Deus não falou nada, Deus não fez sinais, Deus não fez milagres, e talvez Deus não tenha nem retirado os inimigos de Davi. Porém, Davi, ele tem o problema. O problema está ali, continua ali. Mas ao invés dele pensar no problema, o problema está ali, ele existe. Mas Davi prefere, ao final, olhar para Jesus e dizer: mas eu creio em tua graça. Gosto dessa palavra, mas eu creio em tua graça. Porque esse mais, na língua portuguesa, ele tem o sentido de apesar. Porém, meus inimigos estão aqui, meu coração está angustiado, estou sem resposta, mas eu creio em tua graça. Porém, eu creio em tua graça. Apesar de tudo, eu creio em tua graça. E meu coração se regozija em tua proteção. Então, ao final do salmo, Davi diz: cantarei ao Senhor, pois ele me dá até mais do que necessito. Davi diz que Deus supre a sua necessidade além do que ele necessita. Davi recebe mais de Deus do que ele necessita. Entendemos de uma vez por todas que Davi, ele não precisava viver uma vida apaziguada e sem inimigos. Porque saiu da boca do próprio salmista que Deus supria todas as suas necessidades e ainda mais do que ele necessitava. Se Deus não retirou os inimigos, se Deus permitiu que Davi fosse perseguido, pode ter certeza que era mais do que necessário. E talvez seja assim com nossa vida. Temos tão pouco tempo de vida e tanto sofrimento. Eu tenho 19 anos e a gente conta algumas doenças que a gente fica relembrando as doenças que tivemos. 3 recaídas em depressão, cólera, dengue, chikungunya, salmonela, problemas de vários tipos. Porém, assim como Davi sofreu, não só doenças, Davi ficou doente, mas não só doenças, perseguições, tentações, provas, lutas, batalhas. Davi ele sofreu tudo isso. E ele escreve para nós, ele deixa para nós um salmo onde ele diz: todas as minhas necessidades foram supridas e eu vou cantar a Deus porque Deus supriu as minhas necessidades além do que eu necessitava. Se Deus supriu todas as necessidades de Davi, e Deus suprindo todas as necessidades de Davi, os inimigos, as batalhas, as tentações, as provas continuavam ali, pode ter certeza que tudo isso era necessário. Se Deus
decretou, permitiu todas essas doenças em minha vida, pode ter certeza que é mais que necessário. Eu tenho certeza que eu não estaria aqui pregando. Eu tenho certeza que eu não iria saber nada da Bíblia se nada disso tivesse acontecido. E talvez você possa olhar para a sua vida, ver doenças, ver tantas provas, inimigos como o de Davi que nos perseguem todos os dias, em todo momento, no trabalho, em casa, no carro, no trânsito, em vários lugares. De forma que a gente vive como Davi, angustiado todos os dias, todo o tempo. Mas se Deus, te amando tanto, te fazendo a imagem e semelhança dele, suprindo todas as suas necessidades, ainda assim ele permite que doenças te aflijam, que inimigos venham e que provas grandiosas venham, pode ter certeza que isso é mais do que necessário. Talvez isso seja para que você não se desvie. Talvez isso seja seu espinho na carne, para que você fique humilde, como Paulo. De uma coisa eu sei, nenhuma das provas de Davi matou Davi. E o mais interessante de tudo, nenhuma delas apartou Davi de Deus ou Deus de Davi. Muito pelo contrário. Se Davi nunca tivesse passado essas provas, a grande maioria do livro de Salmos nunca teria existido. Se Davi não tivesse passado as provas que ele passou, o livro de 1ª e 2ª Samuel, 1ª Reis, o livro de Salmos, o livro de 1ª Crônicas, esses livros nunca teriam existido. E quantas almas deixariam de ser edificadas? E quantas pessoas deixariam de ser edificadas? Quantos livros iriam faltar na Bíblia? Quantos versículos iriam faltar na Bíblia? Quantas histórias iriam faltar na Bíblia? E talvez Davi não fosse nem esse rei tão importante que foi. Então agora, eu sei que a vida de Davi está aqui escrita em um livro, do começo ao fim. A nossa vida não está escrita diante dos nossos olhos. Deus sabe, mas nós não sabemos. Mas será que você pode imaginar um livro de sua vida? E imaginar quantos capítulos iriam faltar se Deus não tivesse passado você pelo sofrimento? Quão incompleta seria a sua vida? Será que sua conversão seria incompleta também? Será que a comunhão com Jesus seria incompleta também? Porque se faltar o número 1, não tem como se chegar no número 2. Se faltar prova, se faltar provações, tribulações, não tem como se formar um caráter. Por isso que todos os militares passam por sofrimento em treinamento. Porque um homem pode até ser forte, um homem pode até saber marchar, um homem pode até saber atirar. Mas tem coisas numa guerra que não substituem um caráter. Do mesmo jeito, eu posso estar aqui, eu posso saber pregar, eu posso ter dom de pregar, eu posso tocar sanfona, eu posso ter uma voz bonita ou ter uma voz feia, ou nem sequer ter uma voz. Mas um caráter cristão, formado nas provações da vida, não tem dom que substitua, não tem voz que substitua, não tem música que substitua. Porque Jesus disse que os frutos do Espírito Santo são mais importantes do que dons. Que naquele dia haverá pessoas que dirão: Mas Senhor, expulsamos demônios em teu nome, fizemos milagres e maravilhas em teu nome, falamos em línguas em teu nome. Mas Jesus dirá: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo, preparado para o inimigo e seus anjos. Porque tem coisas. Porque um caráter cristão, um coração sincero, não tem dom, não tem nada que substitua. E para formar esse caráter sincero, para moldar o tipo de pessoa
que Deus quer, é necessário passar provações. Não tem outro jeito. Deus está retirando os seus desejos, a sua vaidade, a sua carnalidade, e você vai sofrer. Não porque Deus está fazendo isso para você sofrer, mas você sofre porque você está apegado demais a essas coisas. E somente através de um sofrimento é possível separar você da iniquidade. As pessoas falam que uma pregação dura pode desviar alguém, que uma provação pode desviar alguém, mas não é assim. Quem está disposto a se colocar numa fornalha para que Deus trate, fará como Davi. Quanto mais sofrimento, mais clamor a Deus. Quanto mais doenças, quanto mais pessoas perseguindo, mais clamor a Deus. Mais salmos escritos, mais orações. Então imagine, quantas orações você deixaria de fazer se tudo estivesse bem? Quantos jejuns você deixaria de fazer? Quantos votos? Pois é, talvez pensando nisso, você possa entender que Deus, Ele quer você orando, Ele quer você jejuando, Ele quer você lendo a Bíblia. E que se Ele não tivesse permitido todo esse sofrimento, você não estaria aqui fazendo o que Ele quer. Quantas mulheres, diante de uma gravidez com risco de vida, fizeram votos com Deus, consagrando suas crianças? Pois é, Ana, a mãe do profeta Samuel, será que se Deus tivesse dado um filho para ela antes dela clamar, antes dela sofrer, será que ela teria consagrado aquele filho a Deus? Pois é, por muitas vezes só vamos fazer o que Deus quer através de sofrimento. Será que o profeta Samuel seria consagrado a Deus se Deus tivesse dado ele tão facilmente a Ana? Não. Nós somos seres difíceis. Só conseguimos enxergar Jesus e a sua vontade muitas vezes somente na dor. E é por isso que estamos passando sofrimentos nessa vida. Que somos carnais e precisamos matar essa carne. Matamos ela por meio das provações. Que as provações nos faz apegar a Deus. Veja bem, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é um versículo que a gente repete, 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 repete. A gente precisa ter consciência do que está dizendo. Tudo, doenças, guerras, brigas, fome, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas boas e as coisas que parecem más, mas não são para mal, são para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? É uma pregação curta, foi uma pregação curta, mas é uma reflexão que a gente deve levar a sério. É uma palavra objetiva e tem endereço certo. Em nome de Jesus, que a gente possa ser edificado por essa palavra e que a gente possa levar Jesus cada dia mais a sério. Que a gente possa obedecer a Jesus. Porque assim como um cavalo, muitas vezes a gente precisa levar um puxão na rédea, esticar a boca para virar os olhos para o lugar certo. E esses puxão eles doem. Mas é para o bem daqueles que amam a Deus. É para o bem daqueles que amam a Deus. Deus nos abençoe sempre e nos conceda a sua paz. É um salmo curto, a pregação foi curta, mas o mais importante é que ela seja profunda em nossos corações. Amém?